Sexto ano, vamos para a nossa segunda aula sobre Roma, agora o período imperial, o Império Romano. Na aula passada, nós vimos que após o imperador Otávio assumir, tornando-se então o primeiro imperador, Roma entrou num período chamado de Pax Romana, quando Roma consegue resolver os problemas internos, todas as rebeliões, as revoltas que estavam acontecendo dentro do seu próprio território. Resolvendo esse problema, conseguiu focar então nas conquistas de territórios vizinhos, a conquista dos povos inimigos. E aí Roma entra então no período da sua expansão, do seu crescimento. Lembre-se, sempre que falamos de império, é porque existe a ideia de expandir o território, de dominação de outros povos. Tá certo? Então, se Roma tivesse ficado com um território, não precisa ser necessariamente pequeno, mas sem ideias de expandir o território, seria praticamente uma monarquia. Como Roma tem ideias de aumentar cada vez mais seu território, então isso é uma característica de império. Vamos então ver o crescimento de Roma durante esse período, o período em que Roma chegará no seu maior território, na sua máxima extensão. Então vamos lá conhecer a expansão territorial de Roma. Então, como eu disse, com relação à Pax Romana, vai facilitar a expansão territorial. Lá na página 47 da apostila, vocês terão alguns mapas para fazer comparação. Então veja, aqui nós temos as conquistas da Roma republicana. Essas conquistas, elas foram aí do período de 201 a 31 a.C. Observe então aqui que nós temos o Mar Mediterrâneo. Roma está aqui na Península Itálica, então é a parte mais antiga de Roma. Então, durante o período republicano, todas essas partes aqui da Europa Ocidental, algumas partes aqui da Ásia Menor foram conquistados pelos romanos. Temos aqui regiões aqui da antiga Grécia, da Macedônia e partes aqui do norte da África, principalmente aqui em Cartago, nas guerras púnicas, que foram as guerras que Roma teve mais dificuldade no período republicano. Os cartagineses eram seus principais rivais no comércio marítimo aqui no Mar Mediterrâneo. Roma queria dominar esse comércio, então para isso precisava derrotar a cidade de Cartago. Então aqui é o período republicano. Agora vejam neste mapa a máxima extensão de Roma que vai ser atingido durante o Império. Roma vai conquistar todo o território ao redor do Mar Mediterrâneo. Quando Roma consegue dominar toda essa região ao redor do Mar Mediterrâneo, percebam que tudo que está aqui, se tudo que está ao redor do mar é de Roma, evidentemente que o próprio mar é de Roma. Então, os próprios romanos, por um certo tempo, chamavam o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou Nosso Mar, uma vez que eles conseguiram conquistar tudo que estava ao redor do Mar Mediterrâneo. Portanto, isso demonstra a grande riqueza do Império Romano, um dos maiores impérios do mundo antigo. Bem, só que um território deste tamanho, um território muito grande, tem as suas dificuldades, principalmente em termos administrativos. É muito difícil administrar um território tão grande. Então, os romanos copiaram grandes impérios que vieram antes dele, como, por exemplo, os persas, que quando tiveram um império muito grande, dividiu o território em províncias, dividiu em partes esse território, com tamanhos variados, aí dependerá das questões estratégicas, das questões de segurança, mas vai dividir o território em províncias para facilitar a administração. Vai exigir, esse grande território, vai existir uma grande organização política e econômica, sendo necessário, então, para que não percam esse território, eram necessários, então, funcionários do governo em todo esse território, para administrar esse território. Os romanos precisaram nomear procuradores em todo esse território para que fosse imposta a lei romana. Porque, vejam, se conquistam povos e não faz com que eles obedeçam às leis romanas, Roma perde autoridade. Então é preciso ter autoridades para que pudesse impor as leis de Roma. E também controlar o comércio nessa região.
certo? Obter então ali uma administração para que eles possam cobrar os impostos. Afinal de contas, Roma conquista esses territórios justamente para isso. Um dos objetivos de conquistar esses territórios é que a população pague esses impostos, certo? Roma, gente, não interferia tanto assim na vida das pessoas, não era aquele modelo de dominar e destruir tudo. Não, Roma dominava, e o que ele vai exigir dos dominados? A obediência das leis romanas e os impostos. Mas para o final do Império, às vezes entravam pessoas para o exército romano. Quando Roma vai enfraquecer seu exército, permitiu que eles entrassem no exército. Mas isso mais para o final. Mas o que basicamente os romanos queriam era que eles obedecessem às leis de Roma e pagassem os impostos. Aí, para conseguir atingir esse objetivo, os romanos também colocavam as suas legiões, ou seja, suas tropas militares, para proteger as fronteiras de inimigos e também para conter os conflitos que nessas regiões podiam surgir. Claro, muitos povos não aceitavam a dominação romana e de tempos em tempos se rebelavam contra Roma para tentar a sua liberdade, conseguir se livrar da dominação romana. Então, Roma colocava suas tropas militares nesses lugares. Quando acontecesse uma revolta, uma rebelião, a tropa romana, o exército romano estava pronto para poder abafar essas revoltas. E também começaram a fazer suas grandes construções, as suas arenas, os fóruns, os teatros, enfim, os prédios públicos mais conhecidos de Roma, eles começam a construir nesses lugares que foram conquistados, claro, sempre no modelo de Roma. E aí nós teremos um processo chamado de romanização, ou seja, há um espalhamento pelo mundo de um modelo romano de viver, de se fazer cidade, de se construir e assim por diante. De forma que, com o passar do tempo, esses povos dominados vão viver como os romanos, ou muito próximo como os romanos da capital viviam. Bem, ainda em termos de economia, essas províncias romanas elas eram ligadas por rotas ou terrestres ou marítimas. Precisava ter uma ligação entre essas províncias para que pudesse circular pessoas, para que pudesse circular principalmente produtos. Então nós tinha rotas e estradas que ligavam desde a Palestina, lá a Mesopotâmia, que nós já estudamos, o Egito e a Grécia. Então veja que são todos os territórios que nós já estudamos durante este ano. Todos esses territórios foram conquistados pelos romanos e eram interligados por estradas ou por rotas marítimas. Então circulavam, além de pessoas, também, claro, as mercadorias, que era o mais importante. E aí abastecer as principais regiões do Império. Alexandria, que ficava lá no norte da África, Constantinopla, que ligava a Ásia e a Europa, e Tessalônica, que ficava na região da Grécia. Bem, a capital Roma, lá na Península Itálica, recebia, claro, diversos produtos. Por exemplo, tecidos de púrpura que vinha dos sírios, vidros que vinham do Egito e da Arábia, especiarias que vinham da Índia, lá do Oriente, a seda que vinha da China, animais selvagens e marfim da África, e chegou a ter até 1 milhão de habitantes. Bem, para uma cidade do mundo antigo, lá da antiguidade, 1 milhão de pessoas é muita gente. Uma cidade hoje com 1 milhão de pessoas já exige uma estrutura, uma organização muito grande. E um grande problema da cidade de hoje, com uma quantidade tão grande de habitantes, é a circulação dentro dessa cidade, com o transporte. Então lembre-se que naquele momento não tem transporte público, é tudo cada um por sua própria conta, transportes puxados por animais, assim por diante. Então a cidade de fato era uma cidade que causava espanto pelo seu tamanho e pela quantidade de pessoas que lá viviam. Bem, os produtos, quando chegavam, antes de chegar na cidade de Roma, passavam por um lugar chamado de Óstia, que era um ponto administrativo criado pelo Império, que ficava aproximadamente a 30 quilômetros de Roma, onde primeiro chegavam os produtos e depois eram distribuídos na capital. Então, Óstia concentrava os produtos, depois dentro não só da capital, mas também do próprio Império, caso fosse sair para outras regiões, definia-se então o destino desses produtos. Então, as riquezas, além do comércio,
cobrava os impostos, e esses impostos dependia do lugar, era cobrado ou dinheiro mesmo ou alimentos. O dinheiro, Roma vai ter uma moeda oficial, que era chamada de denário, e essa moeda ela teve uma grande circulação. Então, veja que tudo que nós vimos aqui, então encerramos a aula de hoje, tudo que nós vimos nesta aula, basicamente é ao período de maior extensão de Roma, o período de maior produtividade de Roma. A partir da próxima aula, nós vamos ver o caminho inverso. Até aqui, nós vimos uma escalada, uma subida. E a partir da próxima aula, nós vamos ver o que vai causar a queda desse império tão poderoso. Porque se conseguiu chegar neste ponto, de se tornar um dos maiores impérios do mundo, algumas coisas tiveram que dar errado para que ele se perdesse, para que esse império se desmanchasse. Então, a partir da próxima aula, nós vamos ver, então, o fim do Império Romano.